Eu me chamo Marina Feld, sou esteticista e terapeuta integrativa e a criadora do conceito Melasma Lapidado. Vou iniciar uma série de lives que será todas as segundas-feiras. Hoje estou começando uma hora mais cedo, mas o nosso horário é às 9h27, tá? E vou falar sobre os pilares. Cada live eu vou falar de um pilar. E o pilar de hoje é o primeiro pilar. É a primeira coisa que você, profissional de estética, precisa saber e fazer para ter um tratamento de melasma assertivo. Para você, a sua paciente tem que chegar até você e você precisa desvendar inúmeras coisas e para você conseguir ter sucesso no tratamento de melasma. E a primeira coisa que você precisa fazer após desvendar os sintomas, após ler os exames laboratoriais, que é algo que eu sempre falo com vocês, é desinflamar o corpo. Mesmo toda paciente que tem melasma, que tem acne, ela tem com toda certeza inflamação no corpo. Porque o melasma, ele é uma resposta, ele é um sintoma. Diferente do que todo mundo diz que melasma é uma doença crônica da pele, não é. Aquilo que é crônico, vamos supor que se fosse crônico na pele, o problema estaria no local, mas não é. O problema não é local. Eu encontrei com uma pessoa esses dias atrás que falou pra mim que passou que boa na pele dela, assim, pegou uma gaze com Kiboa e esfregou. Gente, o melasma, ele não está aí porque ele está na pele, não está na pele. Ele é uma resposta de dentro para fora. Ele é um sintoma de que algo está em desequilíbrio no corpo da sua paciente. Então você precisa compreender que, gente, meu lábio tá muito inchado, né? Tô vendo aqui, mas vai desinchar. E então, assim, é uma inflamação de dentro para fora. É algo que acontece de dentro para fora. Então, se o melasma está no rosto da sua paciente, uma coisa nós temos total certeza, que existe uma inflamação no corpo dela. Então, existe uma inflamação, existe um desequilíbrio. E a primeira coisa que nós vamos conversar hoje, e é o tema dessa live, a primeira live dessa sequência de lives que eu irei fazer falando sobre esses pilares, nós vamos conversar então sobre a parte de desinflamar este corpo. Mas como saber se minha paciente está inflamada? Primeiro ponto, porque ela tem melasma. Porque ela tem uma disfunção estética, seja melasma, seja acne, seja um excesso de celulite, já marca uma inflamação, um desequilíbrio do corpo. Se ela tem olheiras, já marca uma inflamação. Outros pontos de investigação: se a cliente tem cheiro forte nas axilas, se ela tem chulé, se ela tem mau hálito, se ela tem cheiro forte na parte vaginal. Porque assim, nós temos uma transpiração, sim. O transpirar faz parte do processo de desinflamar, de desintoxicar. Então, é normal transpirar axila? Sim, é normal e é necessário. Por isso que aqueles antitranspirantes são um veneno. Mas assim, não é normal feder. A paciente não pode estar fedendo. Então, quando você pergunta para sua paciente assim, vem cá, você tem subaqueira? Você tem cheiro de CC debaixo do braço? Pode ter certeza que a pessoa está inflamada. Então, esse é um ponto bastante importante. O mau hálito, durante o dia, marca uma inflamação. É normal acordar assim com um pouco de odor dentro da boca, mas não um cheiro de podre. Então, assim, após raspar a língua, esse cheiro, esse mau hálito já precisa sumir. Tá? Então, assim, mas esse mau hálito precisa ser muito pouco, assim, nada com cheiro muito forte. E se a paciente te relata que a vagina dela tem cheiro de peixe podre, você pode ter certeza que isso tudo são marcadores de inflamação no corpo, de desequilíbrio. E todas essas coisas que eu estou falando a vocês está relacionadas às raízes do melasma. Então, quando fazemos o equilíbrio, a desinflamação desse corpo, além de melhorar essa mancha no rosto da paciente, ainda melhora o odor dessa paciente. Eu passei muitos anos sem usar desodorante e, claro, sim, com a axila que transpirava, mas sem feder. Hoje como eu conheci um desodorante que sem alumínio, hoje eu já uso o desodorante mais direto, um rolãozinho, tal, com ozônio. Ele não tem cheiro, mas eu uso ali mesmo porque eu acostumei a usar e tal. Mas, de verdade mesmo,
não é para a paciente feder. Então esse é um dos marcadores que ela está inflamada. Então fazendo esse rastreio da sua paciente, você consegue entender muitas coisas do corpo dela. E cada um desses lugares onde marca o cheiro ruim, marca uma parte inflamatória do corpo dessa paciente. Então o que nós precisamos fazer? Desinflamar o paciente. Mas para desinflamar, a primeira coisa que o paciente precisa entender é que precisa deixar de fazer aquilo que inflama. E o que inflama o corpo da paciente? Que ela precisa fazer renúncias, que ela precisa fazer trocas. Os hábitos de vida são os principais. Entre eles, o hábito da bebida alcoólica, que não pode beber. Vamos dizer o seguinte, você não vai proibir a sua paciente de tomar uma bebida alcoólica uma vez na semana. Só que ela precisa dar um espaço para o corpo dela de pelo menos uns 5 dias. Então, ela vai fazer a ingestão de uma bebida alcoólica, por exemplo, no sábado à noite, é sábado. Depois ela tem que deixar o corpo dela 5 dias voltando ao normal. Cigarro inflama muito o corpo. O uso de anticoncepcional inflama extremamente o corpo. Excesso de medicação. Sabe aquelas pessoas hipocondríacas? Que deu um espirro já vai tomar um remédio? Que doeu a ponta do dedinho já vai tomar um analgésico? O remédio, toda medicação, ela tem o bônus e tem o ônus. Ela vai aliviar esse momento, tá? Só que ele vai causar muitos problemas futuros. Ele vai causar uma inflamação no corpo. Principalmente quando nós falamos de analgésicos. Às vezes a pessoa não usa uma medicação de uso constante, tá? Que seja constante, mas ela toma remédio para dor de cabeça 3 vezes na semana. E o que esse remedinho faz? Vai lá, cai na paredezinha do intestino, fazendo com que haja ali um buraquinho nessa parede do intestino, gerando inflamação. Se esse intestino ele começa a se inflamar, existe o processo de leaky gut, que é quando se abre os anéis do intestino e aquela sujidade que deveria ir embora permeia para dentro do corpo. E muitas vezes acontece sim de tanto tomar remédio. Esse processo de leaky gut é o grande causador de doença autoimune. Então, primeira coisa para desinflamar o corpo da sua paciente é necessário mudar os hábitos de vida. Será que essa paciente realmente precisa de tomar tanta medicação assim? Vamos descobrir por que ela está tomando tanta medicação. É porque ela tem dores no corpo? E por que ela tem dores no corpo? Porque ela está muito inflamada? Então o processo de inflamação vai resolver. Porque ela tem muitas dores de cabeça, enxaqueca. Tudo isso você precisa rastrear e organizar. Porque dores no corpo, dores de cabeça frequente, isso tudo são marcadores de que o corpo dela está inflamado. Então, quando nós resolvemos ali as coisas do princípio, sempre da raiz, quando nós buscarmos raiz de tudo, a nossa paciente vai mudar os hábitos de vida, fazendo com que ela comece a desinflamar. Tá? Então, lembrando, bebida alcoólica, cigarro, uso de medicação, isso tudo inflama o corpo. Alimentação. Entre esses alimentos, o que nós podemos destacar? Glúten, que é extremamente inflamatório. Lactose, leite sem lactose não serve. Nós já falamos uma live todinha sobre alimentação. Hoje eu só vou pincelar para a gente não se alongar muito, tá? Então, leite retira da vida da sua paciente, porque após os nossos 8, 9 anos nós não produzimos mais a galactase. Então, dessa maneira faz com que a nossa paciente não consiga processar esse leite de forma adequada. Então, nem leite sem lactose, tá? Tem que retirar. Embutidos, como salsicha, como presunto, isso tudo não é bom para alimentação, é extremamente inflamatório. Açúcar, gente, não tem nada pior do que o açúcar, nada. O açúcar ele vicia mais que droga. Eu não sei se vocês já chegaram a ver um vídeo, ele é muito famoso, pelo menos no nosso meio, né, de profissionais da saúde, de um ratinho que comia açúcar e outro que não comia açúcar. E eles colocavam para ele fazer um percurso e era todos os dias o mesmo percurso. Todos os dias. O primeiro, nossa, fazia em pouquíssimos segundos, porque ele sabia que tinha que fazer aquele percurso, ele já tinha decorado. O que comia açúcar cada vez demorava mais para fazer o mesmo percurso que ele fazia todos os dias.
Então o açúcar ele é extremamente agressivo, ele acaba com tudo. Ele realmente é extremamente inflamatório. Assim como carboidratos simples que se transformam dentro do nosso corpo em açúcares. Então, às vezes, a sua paciente chega para você falando: eu como no café da manhã pão, eu almoço arroz, feijão e macarrão e carne, eu lancho à tarde pão e à noite eu como uma pizza, como que acontece muito, né? Conhecemos muitas pessoas assim. Essa pessoa está extremamente inflamada. Extremamente inflamada. E não tem jeito. Primeiro o corpo vai salvar a paciente. Primeiro ele salva. Primeiro ele tem para as funções básicas, que é funcionamento de intestino, de fígado, funcionamento dos órgãos vitais, para depois deixar a paciente bonita. Então tem tudo a ver cuidar do corpo. Tem tudo a ver cuidar da alimentação. Aí, outro hábito de vida que é muito comum no meio das nossas pacientes é baixa ingesta de água. Aí a paciente, além de se intoxicar muito, usar desodorante cheio de alumínio, não cuidar de alimentação, ainda por cima ela não toma água. Se ela não toma água, ela não tem excreção de toxinas. E quando as toxinas estão dentro do corpo, elas estão inflamando o corpo. Então é necessário fazer xixi, muito xixi, é necessário fazer cocô todos os dias para eliminar essa toxicidade dentro do corpo. É necessário ter transpiração, sim, para que essas toxinas saiam do corpo, porque senão elas vão estar inflamando o corpo da paciente. Ó, a Renata está dizendo: comi pão hoje e estou com o estômago doendo. Olha aí. Tem bastante alimentos que dá para fazer a substituição. Eu sei que o pão ele é mais prático, porque nós vamos ali, compramos o pão pronto, e sem contar que é gostoso, né, gente? A gente também não pode ser hipócrita. Claro que é uma delícia. Eu também gosto muito, principalmente do pão francês. Bem quentinho, com uma manteiga. Delícia demais. Só que, infelizmente, são escolhas que nós fazemos que trazem aí um peso. E não é só no estômago, é na beleza também. Então, infelizmente, nós temos que trazer a nossa paciente a essa consciência, tá? Então, o primeiro passo para desinflamar o corpo da paciente, mudança de hábitos. Mudança de hábitos. E é nessas mudanças de hábitos que nós somos capazes de mudar, inclusive, a nossa genética. Sim, a nossa genética não é travada. Desde que saiu o estudo do genoma humano que fala da epigenética, nós entendemos que os nossos hábitos de vida são capazes de mudar a nossa epigenética. E melasma genético não existe. O que existe é o melasma epigenético. Portanto, a nossa paciente, ela tem uma canetinha onde ela escreve o livro da vida dela e ela tem capacidade de mudar tudo isso. Ela tem capacidade de mudar? Obrigada, meu bem. Ela tem capacidade de mudar com as escolhas que ela faz o que vai ser dela. O café é ruim para melasma? Ótima pergunta. Miriam, o café, o que nós precisamos entender? Um cafezinho por dia, no máximo 2, mas é cafezinho, gente, não é caneca desse jeito, tá? É cafezinho. Você pode tomar, desde que seja um café de boa qualidade, tá? Então, gente, eu só vou travar os comentários aqui um pouquinho, tá? Porque senão eu fico um pouco perdida. O café de boa qualidade, o que seria isso? Um café mais puro. Quando nós pegamos esses cafés que comumente nós compramos no mercado, que eles são um pouco mais baratos, eles são o resto do café que foi vendido para exportação. Então, você tem ali grãos que não são os grãos mais bonitos, você tem ali gravetinhos no meio, você tem muita sujidade. Tanto que quando você passa o café é preto, pretinho. Agora, se você pega um café de boa qualidade, que são realmente somente os grãozinhos mais puros, você vê que o café ele é amarronzado.
E ele não é muito escuro. E quando você faz o café de forma correta para aproveitar os óleos naturais deste café, por exemplo, numa prensa francesa, que não passa pelo processo do coador em si, que gruda isso, ou a cafeteira italiana, eu prefiro a prensa francesa, eu acho que o sabor do café fica mais gostoso, tá? Quando você faz um café numa prensa francesa, que você compra nessas lojas de R$10, nessas lojas de utilidade, você compra a prensa francesa, é rápido para fazer. Quando você faz nela, você olha assim para dentro da sua xícara e você vê que tem óleo em cima do seu café. Como se alguém tivesse esquecido de lavar a xícara direito. Quando você consome o café dessa forma que eu estou falando para você, um café de boa qualidade, sem açúcar e sem leite, ele não vai te fazer mal, sem excesso, tá? Então, não exagera. Não exagera no café. Tem pessoas que tomam uma garrafa inteira de café por dia. Eu tenho uma moça que vem aqui de vez em quando limpa a casa pra mim, que ela já vem trazendo a garrafa de café dela. E enquanto ela limpa a casa, ao invés dela beber água, ela bebe café. Ela bebe a garrafa inteira de café no tempo que ela limpa a minha casa. E o café é doce, minha filha, mais doce, assim, sabe? Que chega assim... Então, isso é bom? Claro que não. Nunca que é bom. Então, tudo aquilo que nós exageramos, tudo que é em excesso, faz mal, sim. Inclusive o café. Então, dentro de tudo isso que eu falei pra vocês, existem muitas coisas que inflamam. Eu tô aqui tomando um chazinho de hortelã agora, que meu boy acabou de trazer pra mim. Só que até o chá em excesso faz mal. Tem pessoas que compram aqueles blends de chá porque querem fazer cocô. Aí o que acontece? A pessoa passa o dia inteiro, faz um chá super forte porque acha que quanto mais chá, melhor. Aí passa o dia inteiro tomando somente aquele chá, sem tomar água. E o que ela tá fazendo? Tá intoxicando esse corpo. Não foi recentemente que nós vimos a história de uma mulher que morreu de tanto beber chá? Pois é. Porque não pode, gente. Precisa existir um equilíbrio. Não é porque a coisa é natural que ela não vai trazer problemas. Então, assim, trazer essa consciência paciente. É interessante colocar chás? Claro! Inclusive para desinflamar o corpo, tá? E já eu vou dar uma diquinha para vocês já começarem a prescrever, para vocês começarem a prescrever para paciente de vocês algumas coisinhas já para ir desinflamando. Mas vocês têm que ter consciência de tudo isso antes. Porque não adianta fazer o processo de desinflamar, você está desinflamando se ao mesmo tempo ela está inflamando o corpo dela. Outra coisa que é de extrema importância que vocês precisam saber é que emoções inflamam, emoções ruins. Então a paciente precisa sim cuidar da parte emocional. Sempre falo para vocês e vou repetir 1 milhão de vezes se necessário for. Ninguém nasce com inteligência emocional. A inteligência emocional ela é adquirida. Precisa se adquirir. Então, a paciente diz assim, que eu sou estressada mesmo. Parecendo um pincher. Tá. Você está disposta a abrir mão desse estresse? Esse estresse, será que já não é um resultado de uma inflamação? Será que já não é uma resposta fisiológica do corpo? E que quando nós equilibrarmos a inflamação desse paciente, ela passa a responder melhor a revolta dela, ela consegue equilibrar melhor esses sentimentos. Então tudo isso nós precisamos trazer à tona, fazer um rastreio da nossa paciente para conseguir entender como tratar, como equilibrar tudo isso. Mas aquilo que é de ordem emocional de fato, a paciente precisa entender que ela precisa abrir mão, que ela precisa lançar fora, que é muito melhor ela ser feliz e bonita do que ter razão sempre. Tá? Então, tudo isso nós precisamos trazer à consciência da nossa paciente, que a vida é feita de escolhas. E eu sempre pensei uma coisa que fez eu mudar a minha visão de vários fatores assim que eu via na minha vida. Eu sempre comparava os meus avós paternos com os meus avós maternos.
O meu avô e minha avó, que são os pais do meu pai, eles eram muito mais velhos do que o vô e a avó por parte de mãe, que eu chamava de nono e nona. Então, o vovô e a vovó, eles tinham uma vida muito tranquila. Eles brincavam um com o outro, eles iam para os bailes de matinê dançar, eles tinham uma vida muito feliz. Praticamente não tomavam remédio, já com seus 90 anos. Eram pessoas muito saudáveis. Mas você conversava com eles, eles estavam sempre bem, sempre felizes, sempre dando risada. E meu avô viveu até os 96 anos de idade. Até os 95 anos e meio, ele estava muito bem. Ele estava muito bem. Acho que no aniversário de 95 anos dele, ele catou a bike dele e foi andar na rua. E os filhos atrás correndo desesperado. Porque todo mundo sabe que tombo mata o velho, né? E assim, ele estava muito bem, ele estava sempre dando risada, ele sempre contava as histórias maravilhosas que ele tinha, e aquilo era lindo. Ele e minha avó viveram assim como se fossem dois namoradinhos até o fim da vida. Já o nono e a nona, que eram os meus avós maternos, eram muito estressados, o tempo todo se xingando. Mas olha, uma brigaria. Sabe aquelas pessoas que não têm paciência para nada? E eu vi que, assim, eu me lembro eu era criancinha, a minha avó já era muito doente. Minha avó faleceu com 83 anos, se eu não me engano, no ano passado. Já está com mais de um ano que ela faleceu. E eu lembro de criancinha ela já ser, tipo assim, cheia de problema, AVC e diabetes forte. E vivia num morre, não morre, morre, não morre, sabe? E o que eu vejo que foi a maior diferença entre eles? A parte emocional. A parte emocional. De tudo que eu analisei, porque assim, a alimentação muito parecida, ambos moravam no Rio Grande do Sul, o clima muito parecido, porque as cidades uma da outra, distância de 7 quilômetros, então assim, não mudou o clima, não mudou nada. A alimentação também é aquilo ali da região, comiam sim um pouco mais saudáveis, mas assim, sempre comeram muita massa, muito pão, tomavam muito vinho, né? Mas não era isso que mudava de um para o outro. O que mudava era a inteligência emocional. O que mudava era a forma de ver a vida. E torno a falar para vocês, diante das situações que nós estamos vivendo nesse momento, tem muita gente aterrorizada. E eu tenho conversado com algumas pacientes e elas falam assim, nossa, eu tô muito assustada, eu tô muito desesperada, eu não sei o que vai ser, eu tenho criança, sabe, assim, as pessoas estão muito apavoradas. Neste momento, infelizmente, quando as pessoas estão nesse jeito, é que surge muito melasma. Eu vou fazer um teste aqui com vocês. Quem aqui começou a ter melasma na pandemia? Coloca um eu aí pra mim. Já cansei de ver pessoas falando assim, eu não tinha melasma até a pandemia. Começou a pandemia, minha mancha encheu, ou surgiu, ou piorou. Porque as pessoas estão vendo algo e elas ficam aterrorizadas. Ó, já apareceu um eu aqui, ó. Ó, mais um. Então, neste momento de incerteza que o nosso país vive, gente, quantos eu, vocês estão vendo? Infelizmente agora as pacientes vão ter mais melasma. Ó, a Alessandra está dizendo, o meu piorou. Ó, a Dani tá dizendo, o meu apareceu após a morte do meu irmão. Meus sentimentos, Dani. E é isso, porque houve um gatilho emocional. E todo o processo emocional, infelizmente, ele inflama o corpo da paciente. E nós, profissionais da estética, precisamos estar atentas e saber como lidar com isso. Gente, tá ficando claro o que eu estou falando aqui pra vocês? Coloca aí pra mim. Porque, gente, tratar melasma não é passar peeling no rosto da paciente. Tratar melasma não é descamar o rosto dela. Tratar melasma é entender de uma série de coisas que acontecem na vida dessa paciente. E olha só, depois do término do relacionamento. Então tá vendo que melasma não é qual produto passar, qual produto indicar para a paciente usar. Às vezes a pessoa coloca assim, Marina, mas o que eu tô tomando piquenogenol e oleolar, é bom? Entende? Então é tudo isso que nós precisamos entender.
que tratar de um melasma, de uma disfunção estética, vai muito além. Mas Marina, como que nós desinflamamos o corpo da paciente? Primeiro passo, tudo isso que eu falei. A paciente precisa ter conhecimento e ela precisa, sim, fazer escolhas inteligentes. Ela precisa mudar os hábitos de vida. Ela precisa buscar mais inteligência emocional. Ela precisa mudar a alimentação. Ela precisa trocar o desodorante que ela usa. Ela precisa parar de se entupir de remédio. Tudo isso precisa ser feito. E nós podemos passar para a nossa paciente, sim, algumas coisas que ajudam no processo de desinflamar o corpo, tá? Entre elas, frutas, legumes, chás, algumas suplementações. A maior parte das coisas nós não conseguimos passar para a paciente antes de que o corpo dela comece a responder, mas outras nós conseguimos. Uma das coisas que nós podemos passar para nossa paciente, que eu sempre falo para vocês aqui, e toda live que eu falo, sempre tem alguém que fala assim: eu já ouvi isso aqui na sua live, já fiz e já me ajudou muito, que é o shot matinal. Gente, um shot matinal, que é uma coisa baratíssima, a paciente só precisa realmente, ela só precisa realmente tomar a decisão de fazer, organizar o tempo dela, não vai ser caro e vai conseguir desinflamar muito. É um shot com limão, água, cúrcuma. Pensa num shot poderoso, porque a cúrcuma, que é a mesma coisa do açafrão para quem não conhece, ela é o melhor anti-inflamatório que nós temos na natureza. Então faz esse shot de água natural, não bota água morna não, tá? Então uns 3 dedinhos de água natural, coloca ali um meio limão. Lembrando que o limão, a partir do momento que você corta, ele começa o processo de oxidação, porque ele é vitamina C. Então espreme esse limão, toma imediatamente. Eu até recomendo que seja a última coisa a botar no shot. E o restante do limão, se você só vai usar meio limão, ele pode até servir para temperar a salada depois. Mas ele não serve para você usar no outro dia, tá? Ficou claro o limão? Então, pode usar ali uma colher sabe aquela colherzinha pequena, que é a colherzinha de chá que a gente fala? Uma colherzinha daquela de cúrcuma. Pode colocar gengibre. Gente, o gengibre ele é muito bom para quem não tem pressão alta. Quem tem pressão alta pode subir a pressão, tá? Mas quem não tem pressão alta pode colocar ali da colher, pega só a pontinha da frente assim do gengibre ralado e coloca. Então água, cúrcuma, gengibre ralado, o que mais que nós podemos colocar? 20 gotas de extrato de própolis, uma pitadinha de canela, que é muito bom para resistência insulínica. O extrato de própolis, gente, precisa ser o aquoso para tomar em jejum pela manhã, tá? Se for o alcoólico, a paciente vai ter dores no estômago. Aí se for o alcoólico, é melhor tomar meia hora antes de dormir. Só que para essa função, para melhora de desinflamar o corpo, é melhor você passar o aquoso de manhã cedo em jejum, tá? Então, tudo isso que eu tô falando para vocês pode ser colocado num shot matinal, tá? Precisa ser tudo isso que eu estou falando de uma vez só? Não, a paciente pode escolher. O que eu colocaria em todos eles, que eu recomendaria que colocasse em todos eles, é o açafrão. Então, água, açafrão, um dia bota com limão, no outro dia bota água, açafrão e a canela. Água, açafrão e gengibre. Água, açafrão, extrato de própolis e o limão, porque o extrato de própolis sem limão fica meio difícil de tomar. Então, assim, fazer shot matinais. Isso tudo vai ajudar extremamente a desinflamar o corpo de uma maneira. E tem muitas pessoas que só de ouvirem aqui de ouvirem eu falar sobre isso, a pessoa já começou a melhorar. Já começou a melhorar. Então, é interessante, é uma medida muito simples, muito natural e ajuda. Vai resolver todos os problemas da paciente? Não, gente, não vai. Não vai. Mas já vai ajudar boa parte. Já vai começar a fazer a diferença na vida dessa paciente. O açafrão pode ser na comida ao invés na água? Não, porque a partir do momento que você ferve o açafrão, ele já começa a perder as propriedades, tá? A não ser que você coloque ele cru por cima ali da comida, da salada, daí sim. Eu gosto sempre de recomendar que se coloque no shot matinal para ser em jejum
E depois, se quiser colocar em cima da comida também, pode colocar, não tem problema. Eu particularmente não gosto do sabor. Então eu acho que dar somente essa opção para paciente talvez não seja tão bom, tão fácil a adesão, tá? O que mais que nós podemos fazer? Chazinhos de ervas secas, que é fácil de achar, é fácil da paciente encontrar para tomar. Cada chá tem uma propriedade, pesquise aí mais sobre as propriedades de cada chá e busque relacionar isso com a sua paciente. O que a sua paciente apresenta de inflamação? O estômago dela não é muito bom. Passa um chá digestivo. Mas lembrando que os chás não podem ser consumidos até meia hora. A pessoa comeu. Precisa esperar meia hora para depois ela tomar um chá. Tá? Mas você pode ir organizando assim. Minha paciente tem problemas para dormir, então passe um chá para ela dormir melhor à noite. Busca aí quais que tem propriedades que fazem bem aí para que ela venha dormir melhor. Tudo isso você vai se informar e passar certinho para ela. O shot que eu passei aqui é em jejum, tá? Não é antes de dormir. A cúrcuma pode ser em cápsula? Pode sim, não tem problema. Pode ser em cápsula sim. Eu acho que a maior parte das pacientes vai ter melhor adesão se for em cápsula, inclusive, tá? Mas aí o que você precisa entender na hora de fazer a prescrição para sua paciente? Se a cápsula tiver corantes, aí eu já não indico. Você tem que buscar pode mandar manipular, mas você pede uma cápsula sem cor, tá? Para não causar nenhum tipo de problemas. Então manda manipular. A cúrcuma, pode ser a cúrcuma longa, de 500mg, pode mandar manipular a curcumina com a peperina, é muito legal também, tá? São anti-inflamatórios bem interessantes que ajudam aí no processo de desintoxicação. Vamos passando para frente, senão a gente vai ficar falando só do açafrão aqui. Outra coisa que eu recomendo, acho muito bom, que ajuda muito no processo da desinflamação, o ômega 3. O ômega 3 é muito bom, inclusive para quem tem depressão. Então, o ômega 3 tem que ser de boa qualidade. E como que nós sabemos se é de boa qualidade? Tem duas marcas que eu gosto, que eu indico para as minhas pacientes, que são marcas que médicos de medicina integrativa usam e indicam também, que são de confiança, porque o ômega 3, quando ele não é puro, às vezes ele vem com óleo que é mineral dentro, que não é exatamente o óleo do peixe em si, essa gordura do peixe. Ela pode vir com muito mercúrio, tá? Então é importante nós buscarmos sem passarmos uma marca. Eu gosto de duas marcas. A principal delas é o Essential, tá? Então, gente, ômega 3 bom, ele é sempre mais de R$100. Se você pagou R$30 no ômega 3, você pode ter certeza que ele não é puro. Então tem coisas que a gente precisa parar e falar assim, não, pera, compensa eu economizar e eu estar me intoxicando de mercúrio, tá me ajudando o quê? Eu tá tomando óleo de soja no lugar de estar tomando ômega 3? Outra marca que eu gosto, além da Essential, é a Vitafor. São duas marcas muito conhecidas no mercado, que vocês vão encontrar facilmente nas farmácias para poder passar isso para as pacientes de vocês, tá? Como consumir? O ômega 3, ele é solúvel em gordura, então é necessário consumir após o almoço. E consumindo após o almoço, então a pessoa termina de almoçar, vai lá, toma as cápsulazinhas com o mínimo de água possível. Consumindo após o almoço não vai dar aquele gosto de peixe que costuma dar na boca. Porque tem muita gente que fala assim, Marina, eu não tomo ômega 3 porque eu sinto arrotar peixe, eu não me sinto bem. Então, às vezes, você está tomando no horário errado, tá? Então, após o almoço, você consegue passar para sua paciente tomar tranquilamente
e é uma gordura muito boa que faz muito bem, inclusive, para a parte cognitiva. Nós precisamos de gordura para tudo no nosso corpo, mas gordura boa, lógico, né? Até para combater a gordura ruim é necessário ter uma gordura boa. Para o cérebro pensar é necessário ter uma gordura boa e um carboidrato bom também. Então, precisa se cuidar tudo isso. Então, essas duas marcas que eu passei para vocês são de confiança e vocês podem passar para paciente de vocês tranquilamente. Ômega 3 causa acne? Não, não causa acne, tá? Põe o nome do ômega 3, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Vitafor e Essential. Vocês encontram na internet. Deixa eu ver se eu consigo fixar agora. Isso. Alguém tá falando, fala sobre cosméticos naturais. O tema da live não é hoje esse, tá? Só que eu vou falar sobre cosméticos naturais junto com a Karina Soriano, que é da Curando a Pele. Deixa eu já ver o dia pra te falar. Aguenta aí que minha agenda tá abrindo. Nós vamos falar só sobre isso, que vai ser numa quarta-feira, às 18h57. Deixa eu ver que dia é o dia da Karina. Deixa eu ver quando nós vamos falar sobre cosméticos. Anota aí na sua agenda, 30 de novembro, 30/11, 30 desse mês, tá? Vai ser numa quarta-feira, às 18h57, nós vamos falar só sobre cosméticos naturais. Cosméticos naturais, veganos, tá? A Karina vai estar aqui comigo, ela é uma aluna do Melasma Lapidado e ela tem muita experiência comigo, inclusive ela tem a linha dela de cosméticos e ela vem trazendo aqui muita informação bacana para vocês, alguém que sabe, que trabalha com isso, tá? Vocês vão gostar bastante da live. Extrato de própolis pode ser em jejum? Qual o nome mesmo? Eu prefiro que seja em jejum, junto com o shot matinal. Escolhe o extrato de própolis que seja aquoso, tá? O aquoso. Aí coloca umas 20 gotas. Quanto temos que tomar de ômega 3? É pra vida toda? Sim, pra vida toda. Se conseguir manter isso pra vida toda, mantenha, tá? Que é muito bom. Gente, ômega 3 é incrível. Tudo que ele ajuda no nosso corpo, tudo aquilo que ele faz é muito, muito bom mesmo, tá? Outra coisa que nós podemos recomendar para as nossas pacientes, que ela consuma oleaginosas e sementes. Então, essas oleaginosas e sementes podem ser colocadas durante a refeição ou podem ser colocadas como um lanche da tarde, um lanche da manhã. Comer ali uma semente de girassol, uma semente de abóbora. Tudo isso tem várias propriedades que ajudam na desinflamação do corpo, tá? Chazinhos. Durante o dia, como eu já falei para vocês, pesquise um chá que sua paciente precisa. Se é digestivo, pesquisa quais são os melhores. Coloca meia hora após a refeição. Se é para dormir melhor, se é para acalmar. Às vezes ela é muito estressada, coloca um chazinho calmante ali no horário que você vê que ela tem um pico de cortisol. Estuda o ciclo circadiano, compreende quais são os picos do cortisol, veja se o pico de estresse da sua paciente está associado ao pico do ciclo dela, tá? As liberações de cortisol do corpo, e passa um chazinho nesse horário. Então, às 1h da tarde, nós temos aí um pico de cortisol, beleza? Passa um chazinho calmante nesse horário da 1h. Já vai ter feito meia hora que ela almoçou. Então, são coisas que nós precisamos nos atentar para ajudar a nossa paciente no processo da desinflamação, tá? Mas o principal deles, como eu falei para vocês, é evitar que as inflamações aconteçam, porque não adianta nada nós colocarmos coisas para desinflamar se a paciente permanece se inflamando, tá? Você, profissional da estética, tem um bom cosmético à venda que não seja cheio de porcarias, que seja livre de metais pesados. Tenha à venda aí na sua clínica um desodorante para a sua paciente que seja livre de alumínio. Tenha no seu consultório aí à venda um creme dental livre de flúor, livre de cloro. Tudo isso ajuda a paciente a desinflamar. Tenha as opções para sua paciente, porque não adianta só você falar assim, olha, a partir de hoje você não usa mais maquiagem que seja com metais pesados e nem cremes que sejam com metais pesados e nem desodorante, nem creme dental, nós vamos trocar tudo isso teu. E daí, nossa, protetor solar químico nem a pau, você vai usar só o físico e você não tem uma opção para que ela possa comprar de você. Vocês entendem o que eu tô falando? O nosso papel na vida é ser uma facilitadora.
A partir do momento que nós dissemos sim para a estética, nós dissemos sim para ser uma facilitadora. E quando eu digo para vocês tenham a venda, eu não estou dizendo lucrem em cima ou qualquer coisa assim, vendam. Não, gente. Você vai lucrar em cima com toda certeza, você não pode empatar. E você tem que sempre estar vendo seus números ali para ver se por acaso você não está tomando prejuízo em vender produto. Você tem que ter o teu lucro sim. Você teve um tempo garimpando, você teve um tempo buscando, você teve que pagar esse produto, você tem que ter seu lucro. Mas por que eu estou entrando nesse mérito agora que não tem nada a ver com o tema da live? Mas é porque nós, profissionais da estética, a maior parte de nós não queremos ter produto à venda com medo que o paciente vai achar que nós estamos empurrando um produto. Mas não, você não está empurrando um produto. Você está facilitando a vida do seu paciente, trazendo algo que ele necessita de forma facilitada. Não é muito mais fácil eu chegar aqui e dizer para minha paciente, olha, nós precisamos substituir o teu desodorante, isso é de extrema importância e eu tenho para te oferecer esse desodorante aqui e tenho este aqui também e olha, o preço desse é tal, o preço desse é tal e... Cara, isso não é muito mais fácil do que sua paciente sair dali e falar assim, meu Deus, aonde eu vou achar isso? Então, é isso. Como a Adriele está dizendo, são produtos difíceis de achar no mercado, são mesmo, então tenha para vender para sua paciente, facilite a vida dela. É muito bom mesmo nós termos essas opções, para que a gente possa ter realmente um tratamento certo para nossa paciente e oferecer algo que realmente seja completo, tá? Porque tratar de melasma, gente, é muito mais do que só passar produtos na pele. Tratar de melasma vai muito, muito, muito além do que um peeling, do que uma escamação. Gente, esse foi o nosso primeiro episódio dessa série de lives que estarei fazendo aqui com vocês. Toda segunda-feira, às 9h27. Hoje começou mais cedo porque eu tô cheia de compromisso, mas estou aqui. Não quis deixar vocês sem lives, tá? E na próxima segunda-feira nós vamos conversar sobre o próximo pilar, que o próximo pilar vai ser a parte da desintoxicação. Hoje nós falamos de desinflamação, que é o primeiro pilar. No segundo pilar nós vamos falar de desintoxicação, então eu espero vocês na segunda-feira que vem para continuarmos essa série dos pilares da raiz do melasma, de como tratar o melasma. Quarta-feira agora vou receber uma aluna muito querida, deixa eu ver aqui, para mim não falar errado, eu acho que é a Fábio, mas deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Isso mesmo. Vou receber aqui a Fábio Matos na quarta-feira às 18h57 e ela vai contar para vocês um pouquinho sobre o projeto que ela tem, que ela ajuda pacientes com câncer de mama. Ela faz próteses de parte de silicone e ela vem trazer um pouquinho sobre esse projeto que ela tem, que é muito lindo, tá? Então eu espero vocês na quarta-feira aqui e claro que nós não vamos finalizar essa live sem ler novamente o versículo bíblico que eu comecei falando sobre ele. Deixa eu pegar rapidinho aqui que ele sumiu da minha tela. Que está em 2 Crônicas 7, do 14 ao 16. Deixa eu pegar aqui rapidamente, que eu por algum motivo eu fechei. Que diz o seguinte: E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que essa palavra entre no seu coração e que você possa meditar sobre ela depois, tá? 2 Crônicas 7, do 14 ao 16. Fiquem todas com Deus e façam uma semana abençoada, cheia do favor e da graça do nosso Senhor. Grande beijo!